Já vai para 10 anos que eu criei este logotipo. Isto foi baseado nos chevrons. Os chevrons são estas marquinhas aqui. Eu vi isto através, na altura, do governo canadiano e de algumas iniciativas que foram feitas no Canadá para reduzir a sinistralidade rodoviária com ciclistas. E segundo eles disseram, isto tinha tido um enorme impacto na redução da sinistralidade rodoviária no Canadá. Um enorme impacto. Depois a ideia passava por pôr um sinal de prioridade, obviamente do ciclista, para alertar para a presença de ciclistas na estrada, e depois a mensagem que era o partilha vida. Eu achei que na altura o partilha vida não ia ser bem entendido, e então alterei para partilha a via. Acho que era muito mais fácil. Criei este logotipo. Na altura, enviei este logotipo para entidades como a FAPACUB, a Federação Portuguesa de Ciclismo, e a ideia foi simplesmente dar-lhes os direitos sobre o logotipo para que partilhassem simplesmente para benefício comum. Tenho a certeza absoluta que eu em Sacro tenho ambas as instituições, pronto. Pouco tempo depois nós vimos, por exemplo, os atropelamentos do Rui Sousa, que foram muito falados na altura. O Rui Sousa, ciclista, que já a preparar-se e foi atropelado, segundo se soube, quase por uma espécie de agressão, propositadamente. E a questão é que a agressividade na via continua. Não há dia em que aqui no gabinete eu não ouço uma história de alguém que foi atropelado, porque o primo foi atropelado, o irmão foi atropelado, o tio foi atropelado. E recentemente saiu nas redes sociais que a Federação Portuguesa de Ciclismo tinha proposto, que os automobilistas pudessem pisar a linha contínua para ultrapassarem ciclistas. Era aquela coisa assim. E eu acho manifestamente insuficiente. Não é o facto dos automobilistas poderem pisar o traço contínuo que vai aumentar o respeito na estrada. E eu continuo a bater exatamente na mesma. É uma questão de respeito. Eu acho que o respeito na estrada só vai regressar quando o automobilista perceber que o automóvel é dele, mas a via é de todos. E só vai realmente acontecer quando nós começarmos a dar onde dói ao automobilista. No fundo, nós somos todos automobilistas, porque se eu for aqui para a porta do gabinete e começar a parar todos os ciclistas que passam aqui, e eu trabalho verdadeiramente nos caminhos de Santiago, passam aqui centenas de ciclistas por dia, e se eu começasse a parar e fizesse um inquérito a perguntar é ciclista, está em cima da bicicleta, acho que é óbvio, está aí, tem carta de condução, automóvel? Eu acho que a resposta de 99% das pessoas ia dizer que sim, têm carta de condução. Portanto, quando nós falamos em automobilismo estamos a generalizar, mas não há essa generalização. Eu acho que a pessoa que é má a conduzir uma bicicleta também é má a conduzir um automóvel e vice-versa. É uma questão de respeito, é uma questão de atitude, é uma questão muito pessoal, é uma questão de civismo, que é uma coisa que nós cada vez temos menos. Estamos a ver numa sociedade quase canibalesca, comemos uns aos outros, queremos a estrada só para nós, preferimos andar aos arranques de semáforo em semáforo, não percebendo que isso só dá despesa de combustível, gasto no automóvel e que não faz com que nós cheguemos mais rápido. Aquilo que realmente tem influência nas cidades e nas deslocações é a velocidade média, não é a velocidade máxima. E as pessoas não compreendem isso. Eu sou e sempre serei apologista de que a mobilidade urbana só pode ser promovida através do desenvolvimento de ações e formações educativas nas escolas. Se nós conseguirmos formar crianças, nós não estamos só a formar aqueles que serão os futuros adultos, os futuros automobilistas, como estamos a intervir no imediato junto dos pais, dos tios, dos avós. Por cada criança que nós conseguirmos pôr a ir para a escola de bicicleta, nós estamos a formar pelo menos 2 adultos. Isto para aqueles miúdos que não forem órfãos, obviamente. Porque os pais que sabem que têm um filho a andar de bicicleta na estrada passam a ser agentes da boa vontade na estrada. Vamos falar assim, agentes do bom comportamento, agentes de boa cidadania, porque toca-lhes de perto o comportamento dos outros. E eu acredito e vou continuar a defender que isto passa por aqui. Aqui há uns tempos falava com um jurista que me dizia que Portugal tem das melhores leis do mundo. Mas qual é o problema delas? É serem aplicadas. Portanto, de que é que adianta nós atualmente, enquanto ciclistas, temos 1,5 m, ou seja, os automobilistas têm que nos ultrapassar a 1,5 m de distância. Quantas vezes vocês desse lado, vocês que andam de bicicleta, não levam fininhos propositadamente? Quantas vezes é que esses automobilistas que passam fininhos propositadamente já tiveram problemas legais?
Muitas das vezes não existe sequer um traço contínuo, a faixa não tem problemas de largura e era perfeitamente possível sermos ultrapassados em segurança. Porquê que não o fazem? Porque simplesmente não há sanções para quem transgride. Seja quem for, seja o ciclista que passa ao vermelho, seja o automobilista que nos passa a 80 km/h a 10 cm de distância do guiador, não existem sanções. Enquanto isto continuar assim, não vale a pena criação de leis ocas que não vão levar ninguém a lado nenhum. Não vale a pena. Não vale a pena. Eu acho que é mais uma lei para ser mal interpretada depois pelos automobilistas. E tal, ó Pedro, pronto, colocaste o problema. Qual é a solução então? Por onde é que nós devemos começar? Olha, devemos começar de uma forma muito simples. Por exemplo, alguém que estaciona em cima de uma passadeira não só é autuado, como fica sem viatura durante 3 meses. Por exemplo, não, fica mesmo sem a viatura durante 3 meses. E ainda tem que pagar o parqueamento municipal, ok? Alguém que estaciona em cima do passeio não só é autuado, como ainda fica sem viatura durante 3 meses. E ainda tem que pagar o parqueamento municipal durante aquele período, porque se não levantar a viatura no final dos 3 meses onde tem que levantar a viatura, fica sem a viatura e ela vai a leilão. Para quê? Para fazer dinheiro para o município, por exemplo. Parem que nós criámos aqui várias soluções. Nós não só obrigávamos as pessoas a terem um comportamento civilizado, como ainda criávamos fonte de receita para os municípios, ou, por exemplo, para a PSP, se vestir bem em si, equipar bem, ter meios para patrulhar, para policiar, para nos garantir a segurança a todos. Eu acho que esta era a solução, porque o automobilista só sente, aquele automobilista, o cabeça de chapa, só sente quando lhe tocamos na chapa. Parem que as mensagens de ódio, sempre que existe alguma coisa em relação à mobilidade e a defesa dos espiões ou dos ciclistas, a raiva e o ódio que é manifestado nas redes sociais é de pessoas que não têm cérebro, têm um óleo queimado no lugar do cérebro. E, portanto, é preciso dar-lhes onde lhes dói mais. Onde? No carro, na chapa. Então tu pensas assim, ora bem, se eu estacionar em cima do passeio, não interessa se é 1 minuto ou são 5 minutos, eu fico sem carro. Passar a polícia, eu fico sem carro. Durante 3 meses, ele vai para um parque. No final dos 3 meses, eu tenho que lá ir pagar a multa e ainda o parqueamento da viatura naquele local. Aquilo é municipal, que ocupa espaço. Se eu não for lá, o carro vai ser vendido dali a 6 meses e a verba reverte a favor das autoridades policiais. Para equipar com coletes de segurança, com fardas para os polícias, carros. Criava-se aqui um ciclo onde as pessoas começavam a ter mais respeito e perceberem que o automóvel é deles, mas havia é de todos. E criámos também receita para que todos nós tivéssemos mais segurança. Fica a ideia. Agora, essa história do e tal, a partir de agora podem pisar a linha contínua para... Isso não vai mudar em nada. Acreditem em mim, eu acho que vocês no fundo vocês sabem. É só demagogia barata. Não vai alterar absolutamente em nada. Entretanto, não se esqueçam disto. É a melhor forma que nós temos de estar em todo lado. Eu volto amanhã.